Bom dia, estamos no dia 283 de leitura da Bíblia. Começaremos com Apocalipse, capítulo 10. O anjo e o livrinho. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto dele era como o sol, e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar suas próprias vozes. Logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, dizendo: já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo pedindo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: pegue o livrinho e devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Neemias, capítulo 13. Os estrangeiros são afastados de Israel. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido para o povo, e nele achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não deveriam jamais entrar na congregação de Deus, porque não tinham ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para os amaldiçoar, mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram esta lei, afastaram de Israel todos os estrangeiros. Tobias é expulso do templo. Antes disso, o sacerdote Eliasibe, carregado dos depósitos do templo do nosso Deus, perante de Tobias, havia cedido para este uma grande sala. Anteriormente era ali que se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores e porteiros, bem como as contribuições para os sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Então ordenei que purificassem as salas e coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. A manutenção dos levitas é restaurada. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então repreendi os magistrados e perguntei: por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas e os cantores e o restituí aos seus postos. Então todo o Judá trouxe os dízimos de cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Zadog, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. Como assistente deles pus Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias. Estes homens foram achados fiéis e ficaram encarregados de distribuir as porções entre os seus irmãos. Lembra-te de mim, ó meu Deus, e não apagues o bem que eu fiz ao templo de meu Deus e ao seu serviço. A observância do sábado é restabelecida. Naqueles dias, vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lugares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos.
Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimentos nesse dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro que traziam peixes e todo tipo de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Repreendi os nobres de Judá e lhe disse: Que coisa errada é essa que vocês estão fazendo? Estão profanando o dia de sábado. Por acaso os pais de vocês não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? E vocês ainda estão trazendo ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados, e determinei que não fossem abertos a não ser depois do sábado. Coloquei alguns dos meus servos junto aos portões, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de todo tipo de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Eu os repreendi e lhes disse: Por que estão passando a noite diante da muralha? Se fizerem isso outra vez, eu usarei a força. Daí em diante não voltaram mais no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar os portões, para santificar o dia de sábado. Também nisto lembra-te de mim, ó meu Deus. Tem piedade de mim, por tua grande misericórdia. Condenação do casamento misto. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam metade das palavras na língua de Asdobe ou na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Eu os repreendi e os amaldiçoei. Espanquei alguns deles e arranquei seus cabelos, e os fiz jurar em nome de Deus, dizendo: Não deem mais suas filhas em casamento aos filhos deles, nem escolham mais as filhas deles para os seus filhos ou para vocês mesmos. Não foi por causa disso que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Era amado por seu Deus, e Deus o colocou como rei sobre todo Israel. Mas as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Será que devemos dar ouvido a vocês para fazermos todo este grande mal, sendo infiéis ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Horonita. Por isso eu o expulsei da minha presença. Lembra-te deles, ó meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. As reformas de Neemias. Assim, eu os purifiquei de tudo que era estrangeiro e organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fornecimento de lei em tempos determinados, bem como das primícias. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Salmos 104, versículos de 24 a 35. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o Leviatã que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e que os perversos deixam de existir. Bendiga minha alma, Senhor. Aleluia.